Olá, meu querido irmão, que Deus abençoe você. Com muita alegria nós vamos refletir sobre o Evangelho dessa quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. O Evangelho dessa quinta está em Lucas, capítulo 4, versículos de 14 ao 22, isso mesmo. E nesse Evangelho, Jesus se apresenta aos judeus. Ele diz quem ele é. Ele diz: eu sou. Da mesma forma como Deus Pai se apresentou a Moisés dizendo, quando Moisés perguntou: qual o seu nome? Qual o nome que eu devo falar para quem perguntar quando encontrei com Deus? E Deus disse a Moisés: eu sou. Da mesma forma, Jesus se apresenta aos judeus lendo a profecia de Isaías. E da mesma forma, quando chegam lá na quinta-feira santa para prendê-lo, os romanos dizem: quem é Jesus? Aonde está Jesus? E Jesus fala: eu sou. E quando ele fala eu sou, um daqueles romanos cai no chão. Então, Jesus se apresenta neste evangelho aos judeus. E lembrando que nós estamos no evangelho de Lucas. E domingo agora é a festa, a solenidade do batismo do Senhor Jesus. E se a gente pegar o evangelho de Lucas, aqui no finalzinho do capítulo 3, nós vamos ver justamente o batismo do Senhor. Então o evangelho dessa quinta-feira está um pouco à frente do batismo do Senhor. No finalzinho do capítulo 3, Jesus é batizado por João Batista, depois ele vai ao deserto, depois ele inicia sua vida pública. E nesse evangelho de Lucas capítulo 4, ele entra na sinagoga, toma nas mãos parte do livro da profecia de Isaías e começa a dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos e dar aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E ele começa a falar do seu ministério, da sua missão salvífica, de pregar a palavra, libertar do pecado, da escravidão do demônio e curar o povo machucado. É essa toda a dimensão do ministério salvífico de Jesus. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante. Sentou-se, todos olhavam para ele e ele disse: hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. Jesus ali assume, ele se apresenta como Messias mediante a toda a comunidade judaica. E o mais interessante que o evangelho continua dizendo, versículo 22 do capítulo 4 de Lucas: todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. A liturgia, o evangelho de hoje termina aqui, mas quando a gente pega na Bíblia e continua lendo, no finalzinho desse versículo complementa-se dessa forma: e ainda não se perguntavam, não é este o filho de José? Ou seja, aí a gente começa a entender o sentido desse evangelho. Quem os judeus esperavam como Messias e quem se apresenta como Messias? A gente vê que a expectativa e a apresentação de Jesus é completamente diferente. Por quê? O povo judeu esperava um guerreiro político, alguém que fosse libertar Israel politicamente. E Jesus vai além dessa questão política. Jesus vai além dessa questão social, vai além dessa questão temporal. Ele se apresenta como o Salvador do mundo, aquele que vai levar-nos para o céu, além das questões temporais. E aí eu pergunto: quem é Jesus para você? O que você espera de Jesus? Porque muitas vezes nós começamos a instrumentalizar Jesus e não nos convertemos e não mudamos de vida. Por quê? Eu procuro Jesus quando eu preciso dele, por uma questão financeira, por uma questão de prosperidade. Muitos cristãos vivem essa realidade, sim. Senhor, me abençoa com uma casa, me abençoa com um carro, me abençoa com a cura de um câncer, me abençoa com uma vista, mas poucas pessoas querem se doar ao Senhor, querem assumir Jesus como o seu Senhor, seja na alegria e na tristeza, seja na saúde e na doença.
na riqueza ou na pobreza. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E muitos também instrumentalizam Jesus por questões políticas, assim como os judeus esperavam de Jesus. Um líder, um libertador, tem se usado muito isso há muitos anos na Igreja do Brasil, um libertador político. E não é essa a missão de Jesus. A missão de Jesus é salvificar, é nos salvar, é nos converter. Por isso que nós temos que entender que nós que temos que nos converter ao Evangelho, e não o Evangelho tem que se converter a nós. Não, Jesus tem que atender os nossos caprichos, atender as nossas necessidades. Não que Jesus tem que sonhar os nossos sonhos, muito pelo contrário. Eu que preciso sonhar os sonhos do Senhor. Eu que preciso aceitar Jesus de coração e mudar de vida. Porque o sonho que Deus tem para mim, o sonho que Jesus tem para mim é muito maior e muito melhor do que o sonho para a minha vida. Por isso que nós temos que abandonar, entender que Jesus é o Senhor da nossa vida em todos os âmbitos, na pobreza, na riqueza. Ele é o Senhor. Se eu sou uma pessoa bem-sucedida, se eu sou uma pessoa rica e de patrimônio, eu tenho que me comportar da mesma forma se amanhã eu vou ficar triste, se amanhã eu ficar pobre. Eu tenho que entender que o meu Senhor é Jesus e não aquela riqueza. Aquela riqueza não pode ser dona de mim. E da mesma forma com a saúde, eu tenho que me comportar da mesma forma se eu ficar doente. Jesus continua sendo o Senhor. Na tristeza, na traição, às vezes no momento que acaba um casamento, às vezes um momento de enfermidade. Infelizmente a gente encontra pessoas que estão enfermas e se revoltam. Pera lá, Jesus continua sendo o Senhor da sua vida. Há pessoas que perdem um ente querido e se revoltam. Ah, por que Deus permitiu isso? Há pessoas que às vezes o casamento termina e também se revoltam. Por que Deus permitiu que o meu marido me traísse? Jesus não está ali para te servir. Nós que temos que servir o Senhor, nós que temos que converter o nosso coração para o Senhor. Ele é. Eu sou. Jesus é o imutável. Por isso, esses judeus ficaram extremamente admirados, mas não aceitaram Jesus como Senhor. Disseram, não, mas não é o filho de José? Eu esperava que descesse todo libertador, um líder político. E às vezes nós temos essa imagem de Jesus, né? Então, vamos começar a entender quem é Jesus para mim. Ele está se apresentando. Domingo agora nós vamos viver a festa, vamos celebrar, melhor dizendo, a festa do batismo, solenidade do batismo de Jesus. E nós temos que entender quão linda é essa festa. Por que nós somos batizados? Por causa dos nossos pecados. Nós mergulhamos ali, morremos para o mundo e renascemos para a vida eterna. Renascemos para o céu. E Jesus recebeu o batismo da mesma forma, mas Jesus não precisava receber o batismo. Jesus não tinha pecados, Jesus não tem nenhum pecado. E por quê? Aí que está. Porque Ele assumiu as nossas culpas. Ele pagou o preço. Ele escreveu no seu peito, condenado, sem ser. Ele escreveu no seu peito, pecador, sem ser. Então Ele começa assumindo também a necessidade do seu batismo. Ele não é pecador, ele não tinha necessidade de ser batizado, mas ali, como ele assume os nossos pecados, ele também entra, começa a assumir a partir do seu batismo. Meu irmão, que Deus te abençoe e um grande abraço.